Bon Clay é um dos personagens mais amados de One Piece. Foi apresentado como um dos membros da Baroque Works em Alabasta e terminou se sacrificando em Impel Down, se disfarçando de Magellan para o grupo do Luffy prosseguir para Marineford. Embora nos dias de hoje ele está vivo e se tornou a nova Rainha Okama do nível 5.5 da prisão. Além do seu forte senso de justiça, a humanidade e a amizade acima de tudo, outra coisa que o destaca é a sua Akuma no Mi, que desde o arco de Alabasta o vem permitindo se transformar em, literalmente, qualquer pessoa. Nesse vídeo vou explicar as habilidades e regras da Mane Mane no Mi, a fruta de Bentham. Mane Mane no Mi. A Mane Mane no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, a fruta da imitação. Permite que o usuário possa assumir o físico de qualquer pessoa, o que o torna um imitador, humano mímico. Em aparência, essa Akuma no Mi é na realidade duas frutas, com um único caule as conectando. Possuem uma cor laranja, várias listras rosas e entre as listras os redemoinhos padrões de Akuma no Mi. Como se trata de uma única Akuma no Mi, certamente qualquer mordida que se der em uma das frutas já se adquire os poderes, até porque ambas formam a Mane Mane no Mi. Como dito, essa é a fruta da imitação. Por lógica, não possui nenhum poder ofensivo, visto que a habilidade principal é transformar seu próprio corpo no de outra pessoa. Sempre que Bon Clay aparece, ele cria apresentações para entretenimento, assumindo a forma de vários indivíduos. Segundo Bon Clay, se o usuário dessa fruta tocar alguém com a mão direita, pode gravar seu visual, adquirindo por completo a sua aparência, rosto, físico e até a voz. Cada usuário tocado fica guardado nos poderes da Akuma no Mi, e ainda utilizando a mão direita, dessa vez para tocar no próprio rosto, o usuário adquire a aparência de seu alvo, se tornando uma cópia exata. A fruta por si só pode gerar uma confusão nas pessoas, e é o que os usuários dessa fruta mais gostam de causar, seja pro bem ou pro mal. Vendo o tipo de execução dessa habilidade e os poderes que se recebe, automaticamente força o usuário dessa fruta a possuir uma boa memória, já que cada pessoa tocada tem seu físico armazenado na Akuma no Mi. Ou seja, se Bon Clay tiver tocado uma pessoa há muito tempo e ainda a lembrar, ele pode tocar seu próprio rosto para se transformar. E é isso que acontece. Bon Clay guarda em sua memória cada pessoa que já tocou em vida, podendo se transformar a qualquer momento nelas. A fruta é da mímica, sem ofensividade, mas como pode copiar o corpo de um outro indivíduo, o que inclui o porte físico, o próprio usuário pode aproveitar disso, tendo mais força muscular, chutes mais fortes e até mais resistência corporal, por se transformar exatamente naquela pessoa. Claro que, até o mostrado, isso se limita apenas ao físico. O usuário não recebe nem a mente e nem as ações e as técnicas de luta. Um exemplo é quando Bon Clay se transformou em Zoro na prisão de Impel Down, onde, mesmo com o Zoro original sendo um forte espadachim, ele continuou usando do seu estilo de luta dos Okamas, mostrando que realmente é apenas o físico que se altera. Nem armas e a personalidade podem ser copiadas, e dependendo de quem se transforma, o usuário pode acabar decaindo em nível de força. Ainda em Impel Down, Bon Clay se transformou na Nami e não conseguiu usar do Okama Kenpo com perfeição. Porém, pode-se substituir a força por uma estratégia momentânea, onde na mesma cena, a transformação de Nami foi útil para enganar e prender o Hannibal, isso sem o próprio Bon Clay ter precisado enfrentá-lo diretamente. Além disso, parece ser possível misturar as transformações, como Bon Clay faz ao criar o rosto mais engraçado do mundo, misturando em sua face características a fim de fazer o oponente rir. Nela está inclusa o nariz do Usopp, sem se transformar diretamente nele. Só nessa pequena possibilidade já dá pra imaginar essa fruta ao extremo. Imagina conseguir a proeza de tocar no Kaido e adquirir a sua pele super resistente, no Barba Branca e ter a sua força física. No fim, dá pra sair combinando o físico dos vários inimigos tocados e criar um super corpo. Como visto, Bon Clay diz tocar um alvo com a mão direita para adquirir seu visual e com a mesma mão tocar seu rosto para assumi-lo. Logo, com a mão esquerda é possível reverter o efeito, retornando ao físico original do usuário. Você volta a ser você mesmo. Porém, essa regra de tocar e se transformar e destransformar parece ser uma coisa vista só por Bon Clay, porque o antigo usuário dessa fruta foi uma Kurozumi Higurashi, e ela não seguia essas regras de mão direita e esquerda, apenas fazia o efeito de forma direta, se transformando imediatamente. Ainda assim, é necessário tocar o alvo pelo menos uma vez para gravá-lo em sua habilidade.
E talvez isso mostre que, dependendo da Akuma no Mi, você pode criar seu próprio jeito de usá-la. Como o Bon Clay, que ama apresentações e acaba fazendo essas poses e ações com as mãos. Imagina precisar sempre de uma lâmina e ser um bom espadachim para usar o poder da gravidade. Não dá, né? Por lógica, a fruta já é da gravidade. Você pode usar à vontade esse poder destrutivo. Claro que isso não se aplica a todas as frutas. Com a Mane Mane no Mi se consegue copiar a aparência, mas, como eu disse, não é possível adquirir técnicas e poderes alheios. Então, se Bon Clay tocasse no Shanks, por exemplo, ele ficaria forte pelo porte físico, mas não receberia o real poder do Yonkou, a força do Haki, a forte mente. Da mesma forma, isso se aplica a Akuma no Mis. Essa fruta não guarda os poderes de outras Akuma no Mis, apenas o visual base dos usuários. Só que ainda existe um ponto interessante. Bon Clay foi capaz de assumir a forma pequena do Chopper, que originalmente é uma forma híbrida, nem é a rena completa e nem a versão humana da fruta. Ou seja, ele foi capaz de copiar exatamente uma versão alternativa de outra Akuma no Mi. Com certeza isso se aplica caso o usuário tocasse Rob Lute até Desperto, por exemplo. Não receberia os poderes completos do Despertar, mas ainda assim ficaria com essa forma híbrida, que é muito rápida, forte e letal. Tudo que é referente ao físico. Ainda no exemplo de Chopper, sabemos que é a rena que é o usuário, e não o humano. Logo, o usuário da Mane Mane no Mi pode assumir até formas de animais se tocá-los. Ou seja, essa fruta não se restringe apenas a humanos. Pode ser qualquer alvo que seja um ser vivo. Os ataques nomeados por Bon Clay usando essa fruta foram Mane Mane Memory, o uso padrão da Akuma no Mi de tocar uma pessoa fisicamente e adquirir suas propriedades, que inclui a sua forma e a força. Mane Mane Montage, que é aquele rosto engraçado do Bon Clay, que mescla vários usuários de quem já tocou, e também tem algumas técnicas vistas em Impel Down, Gomu Gomu no Okama Pistol, Gomu Gomu no Okama Gatling e Gomu Gomu no Okama Ogama, que são basicamente técnicas superficiais dos originais golpes do Luffy. E como a fruta não copia os poderes da Akuma no Mi, apenas a aparência, esses mesmos golpes não têm a mesma efetividade dos originais Gomu Gomu no Pistol, Gatlingan e etc. Analisando a cena de Bon Clay transformado em Luffy, se conclui que a fruta também não copia a roupa das outras pessoas. Na verdade, isso é mostrado desde Alabasta na apresentação de seus poderes. Logo, de fato é apenas aparência, porte físico e voz. Um clone visual completo, com o próprio usuário podendo mesclar as várias formas que já adquiriu em vida. Se depois de tocado, a vítima colocar uma marca em seu corpo, por exemplo, é possível distinguir o usuário transformado da própria pessoa original, como a marca de X que os Chapéus de Palha colocaram em Alabasta, para justamente depois saberem quem poderia ser o impostor. As fraquezas mostradas da Mane Mane no Mi são as padrões de toda a Akuma no Mi, água do mar, correntes de Kairoseki, Haki, também alguma forma de identificação para apontar o usuário como o impostor, e todas as vezes que Bon Clay foi atingido com um ataque, ele retornou imediatamente para sua versão original. Então, contra um oponente determinado, a mímica pode não surtir tanto impacto. Um usuário da Mane Mane no Mi guarda as aparências dos alvos que toca. Logo, Bon Clay não pode usar os visuais do antigo usuário dessa fruta. Cada novo usuário tem que armazenar suas próprias formas. Como certas frutas, existe uma Akuma no Mi que é como uma evolução da Mane Mane no Mi. Enquanto essa fruta copia apenas a aparência e sua forma, a fruta mítica da raposa de 9 caudas permite transformar fisicamente e até copiar roupas, as próprias vestimentas dos outros, um alvo por inteiro. É interessante que o usuário antigo, a Higurashi, possuía até um rosto que aparentava ser o jovem chique leão dourado.